O milionário envergonha o CEO que humilhou a empregada com palavras chocantes. Era uma manhã comum em São Paulo, mas naquela empresa grandiosa, o clima estava prestes a mudar. Isabela Silva, uma faxineira de 41 anos, começava seu dia entre os andares polidos e pessoas apressadas. Enquanto sua vassoura dançava ao som de passos apressados, algo estava prestes a acontecer que iria virar sua vida do avesso. No banheiro, a tensão aumentou quando Bruno Carvalho, o arrogante CEO, entrou em cena. Ele era poderoso, imponente. Seu olhar cortava como uma faca, e cada palavra que saía de sua boca tinha um peso quase insuportável. Isabela estava lá, apenas limpando um pequeno acidente com toalhas no chão, quando ele a enxergou. Como é possível que você ainda esteja aqui? Isso é o melhor que podem pegar? Ele riu, e os risos de outras pessoas ecoaram. O peito de Isabela apertou. Uma ferida antiga, não apenas por ser humilhada, mas pelo que havia deixado para trás, voltou à superfície. Mas algo aconteceu. Eduardo Mendes, um milionário misterioso que costumava visitar a empresa, estava entre os presentes. Ele observou a cena e uma sombra de compaixão cruzou seu rosto. Ali estava Isabela, mais do que uma faxineira. Uma mulher que já tinha sido diretora financeira em uma empresa que lutava contra a corrupção. O passado dela a assombrava, mas também a moldava. Isabela respirou fundo. Chega, pensou. Uma onda de determinação a invadiu. Ao revirar a lixeira mais tarde, encontrou documentos que deveriam estar bem escondidos. Eram provas de práticas corruptas na empresa. A adrenalina correu em suas veias. Mas e se Bruno descobrisse? O desprezo dele aumentava a cada dia. Mas Isabela também estava mudando. O que ela faria com essa informação? Vingança? Justiça? 6 meses depois, o inesperado aconteceu. Isabela recebeu um convite. Seria nomeada como secretária nacional de combate à corrupção empresarial. O telefone vibrou e a emoção a tomou de assalto. Mas com orgulho veio a dúvida. Poderia enfrentar seu novo cargo, sabendo que os fantasmas do passado, a insegurança e a pressão de Bruno ainda pairavam sobre ela como uma nuvem escura? A cerimônia de nomeação foi grandiosa, um palco repleto de rostos desconhecidos. No meio da multidão, Sofia, sua filha, levantou-se. Com a voz embargada, ela contou a todos sobre o sacrifício da mãe, sua coragem e como sempre havia lutado por justiça. O coração de Isabela aqueceria, mas a dúvida começou a crescer. O que é sucesso, afinal? Superar o passado ou viver para ele? Bruno estava lá, seu olhar fixo, como um predador esperando o momento certo para atacar. Ela mal pôde respirar. O que vem agora? Conseguiria avançar sem deixar que as sombras a consumissem? O futuro era incerto, e Isabela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela mal conseguia se concentrar na cerimônia. O olhar de Bruno a seguia como uma sombra. Seu sorriso arrogante a fazia sentir-se pequena e vulnerável. Mas ela respirou fundo, sentindo o apoio da filha. Sofia estava lá, orgulhosa. Aquele momento era dela, e ela não deixaria Bruno estragar isso. Era hora de brilhar. Então, de repente, uma sirene a cortou. O som ecoou pelo espaço elegante, interrompendo o discurso que preenchia o ar. Instintivamente, Isabela virou-se para o lado. Lá estavam homens de terno e gravata, alguns carregando crachás. A tensão no ambiente subitamente aumentou. O que eles queriam ali? A porta se abriu com um estrondo, e um policial alto e sério entrou.
Ele olhou diretamente para Isabela e as palavras que saíram de seus lábios a deixaram paralisada. Isabela Silva, você está sendo presa por corrupção e conivência. Um grito ecoou. O mundo ao redor dela pareceu parar. O coração de Isabela disparou. Seu corpo tornou-se um bloco de pedra. Os olhares do público mudaram. Sussurros preenchiam o ar. O choque tomou conta de todos, incluindo Sofia, cujo rosto branco parecia uma folha de papel. Isabela estava paralisada. Não conseguia mover-se. As vozes ao seu redor eram apenas murmúrios distantes. Mas como? Como aquilo estava acontecendo? O passado, aquela memória enterrada, voltou com força total. Os documentos que encontrou na lixeira, a corrupção, foi tudo em vão? Bruno apenas observava, um sorriso de satisfação se espalhando em seu rosto. Ele sabia, ele sempre soube. A expressão de vitória dele era uma faca cortando seu coração. O que ele havia feito? Você não pode fazer isso. Isso é um erro. Isabela tentou protestar, mas a voz vacilou. O policial deu um passo à frente, seus olhos duros. Temos provas, contas em seu nome, transações que não podem ser explicadas. Ele se voltou para Bruno, que agora estava tão perto, quase se divertindo com aquilo. O Sr. Carvalho pode confirmar. Isabela olhou para Bruno, sua visão se nublou. Aquele homem a havia feito passar por humilhações, e agora estava prestes a destruir tudo o que ela tanto lutou para reconstruir. E um reflexo, algo em sua mente despertou. Ninguém sabia de sua verdadeira história. Ninguém sabia que ela já havia enfrentado muito mais do que aquilo. E isso não era só uma humilhação pessoal. Era uma traição que atingia no cerne de sua identidade. Não é isso que parece, Isabela gritou. Mas suas palavras eram como pedras jogadas em água. O burburinho aumentou. Algumas pessoas balançaram a cabeça. Outras sussurraram entre si. Sorrisos se transformaram em olhares de desapontamento. E a vergonha a envolveu como uma sombra. Mas então, uma figura conhecida apareceu. Eduardo Mendes, aquele milionário misterioso, atravessou a multidão. O olhar dele estava fixo em Isabela. Mas havia algo diferente. Ele não parecia surpreso, não havia condenação em seu olhar. Em vez disso, havia preocupação e um tipo de heroísmo que era quase palpável. Isto não é verdade, disse ele, sua voz firmemente alta. Isabela é inocente, eu posso provar. Um silêncio pesado caiu. Até o policial hesitou. Isabela olhou para ele, uma onda de esperança misturada à confusão. Ele sabia algo. Ele tinha que saber algo. Ela não estava sozinha. Bruno se contraiu em seu lugar. A confiança dele agora vacilava. A tensão era palpável. O que Eduardo estaria prestes a revelar? E em um piscar de olhos, o futuro de Isabela e sua luta contra Bruno poderia mudar novamente. Era tudo um jogo. Um jogo em que cartas estavam prestes a ser viradas. E poderia ser o fim ou um novo começo. Mas o que Eduardo sabia? E o que isso significava para Isabela? O futuro era um tabuleiro de xadrez, e o próximo movimento poderia custar mais do que ela estava disposta a pagar. A atenção na sala pesava como chumbo. Eduardo Mendes, o milionário, desafiava Bruno com o olhar. A tensão era uma corda esticada, prestes a arrebentar. Isabela, paralisada, esperava a reação de Bruno. Mas ao invés de raiva, ele esboçou um sorriso frio. Algo estava muito errado. Você não sabe o que está dizendo, Mendes, disse Bruno, sem se abalar. O policial olhou entre os dois, confuso. Isabela sentiu um calafrio na espinha. O que Eduardo sabia? O que estava prestes a revelar? O murmúrio da multidão se intensificou. Vozes misturadas a um sentimento crescente de caos. Você não tem ideia do que vem acontecendo aqui. Eduardo prosseguiu, aproximando-se de Isabela. Sua expressão carregada de urgência. A corrupção que você encontrou. Que você encontrou. Não é dela. É de Bruno. É dele. O sentimento de choque irrompeu na sala. Olhares perplexos se cruzaram, enquanto a verdade estava sendo desenrolada bem diante deles.
Isabela ficou tonta. Como assim? O peso das palavras de Eduardo encostou-se sobre seus ombros, e ela foi mergulhando em suas memórias. A empresa a qual Bruno havia se unido, suas manobras silenciosas para derrubar rivais. Tudo estava se montando pacientemente como um quebra-cabeça bem elaborado. Mas como Eduardo sabia? Bruno, percebendo a comoção, agarrou o microfone. Sua presença poderosa instantaneamente dominou a sala. Eduardo é um homem desesperado. Está tentando desviar a atenção de seus próprios problemas. O tom dele era cortante, cada palavra soava como uma ameaça. E ele continuou, com uma confiança fria. Na verdade, sou eu quem pode desmascará-lo. Um pano tenso se abateu. O que Eduardo tinha escondido? Isabela olhou rapidamente para Sofia, que a essa altura observava a cena com os olhos arregalados, transbordando preocupação. Mãe, um sussurro involuntário. A filha lembrava do que estava em jogo. Mas o que seria mais aterrorizante? Os segredos de Bruno ou os de Eduardo? Eduardo levantou a mão, mas algo sacudiu a multidão. Um estrondo ecoou seguido de gritos. A porta da sala se abriu com força. Uma figura encapuzada entrou, unindo-se ao caos e drenando a atenção de todos. O clima mudara novamente. O novo intruso caminhava lentamente, com passos firmes. Os olhares confusos do público se passaram cautelosamente por ele. Parem agora. A voz gravada, mas poderosa, cortou o ar frio da sala. Isabela congelou. Seu coração disparou. A figura parou bem à frente. Eu tenho o que todos querem. Um amuleto brilhou nas mãos do encapuzado. A imagem era perturbadora e intrigante. Suas palavras pareciam recheadas de segredos. A verdade sobre cada um de vocês. Mas mais importante, a verdade que pode acabar com Bruno e Eduardo. O sentido da cena curvou-se. As relações, as traições, os segredos há muito enterrados estavam prestes a vir à tona. Bruno, agora visivelmente alarmado, olhou ao redor. Ele não estava mais no controle. Eduardo, de pé ao lado de Isabela, também parecia ter perdido a segurança. O futuro deles, cada um preso às suas mentiras, estava em risco. E Isabela, girando entre duas forças, percebeu que tudo o que acreditava saber sobre aqueles homens estava prestes a desmoronar. Quem é você? Bruno gritou. O encapuzado se virou levemente, revelando uma sombra de um rosto familiar. E então Isabela soube. O choque foi como um impacto. Os laços do passado a agarraram, e um novo dilema surgiu em sua mente. E se tudo o que acreditava ser verdade não passasse de um intrincado jogo de xadrez que envolvia sua própria vida? A pergunta ecoou na mente dela. O que realmente estava em jogo? A verdade ainda tinha poder quando a mentira era a base sobre a qual muitos se apoiavam? E agora, com o encapuzado desafiando a todos, a realidade se fragmentava, criando mais perguntas do que respostas. Havia sombras por trás de cada história, e o futuro estava desenhado na penumbra, aguardando para desvelar mais um segredo. A atenção na sala pesava como chumbo. Eduardo Mendes, o milionário, desafiava Bruno com o olhar. A tensão era uma corda esticada prestes a arrebentar. Isabela, paralisada, esperava a reação de Bruno. Mas ao invés de raiva, ele esboçou um sorriso frio. Algo estava muito errado. Você não sabe o que está dizendo, Mendes, disse Bruno, seu tom desdenhoso cortando o ar. O olhar dele desafiava Eduardo, enquanto a multidão murmurejava, confusa. Isabela sentiu um calafrio na espinha. O que Eduardo sabia? O que estava prestes a revelar? Eduardo levantou a mão, mas algo sacudiu a multidão. Um estrondo ecoou, o barulho de algo forte batendo no chão. Todos se viraram para ver a porta sendo arrombada. Um homem de terno escuro, com um olhar intenso e determinado, surgia, carregando uma maleta. Parem agora! A voz dele era firme e cortante, interrompendo a tensão. O homem se posicionou entre Bruno e Eduardo. Eu tenho provas que vão abalar as fundações dessa empresa. Ele abriu a maleta.
expondo uma pilha de documentos e uma pasta com gravações. Isabela segurou a respiração. A sala se silenciou. Ela sentiu o coração acelerar. O homem continuou. Esses documentos mostram não apenas a corrupção de Bruno, mas também algo ainda mais devastador. A traição que afetou a maioria aqui presente. Ele olhou direto para Eduardo, e o murmúrio na plateia aumentou. O que você está insinuando? Eduardo se endireitou, a surpresa estampada no rosto. Mas a expressão do homem nunca vacilou. Insinuando? Tô apenas expondo a verdade, Mendes. Essas gravações provam que você sabe de tudo. Você estava envolvido nas transações ilegais com Bruno. Não como inimigo, mas como cúmplice. Todos acreditavam que você era o herói, mas é apenas uma extensão da corrupção. A cada palavra, o choque na sala crescia, como ondas, se espalhando de um impacto. Isabela sentiu seu mundo desmoronar. Não era possível. Eduardo, o homem que parecia ser sua âncora na tempestade, o que ele tinha a dizer? A multidão começou a disparar murmurinhos. Sofia se agachou em um canto, a expressão de medo estampada. Isso é mentira. Você não pode estar falando a verdade. Eduardo protestou, a voz falhando. Mas o homem não recuou. Ele continuou a expor cada detalhe, cada segredo. Bruno olhou para Isabela, o sorriso agora desvanecido em sua face. Você fez um bom trabalho em se cercar das pessoas erradas, não é, Isabela? A expressão de desdém dele a atingiu como um soco. Como se tudo que ela lutou para reconstruir fosse desmoronar diante dela. Ela sentiu a angústia crescer. Isso não pode acabar assim. Eduardo gritou, tentando recuperar a narrativa. O homem apontou para ele. Recebeu seu bônus por ter ajudado Bruno a encobrir a verdade, não é? É uma pena que suas mentiras estejam agora à vista de todos. Ele abriu outra pasta, revelando fotos e documentos com nomes e datas. Detalhes que formavam um quebra-cabeça de traição. Isabela balançou a cabeça, tentando entender. O que Eduardo havia feito? O que era real e o que era armadilha? O pânico começou a tomar conta de sua mente. E, de repente, a tensão na sala cresceu ainda mais. Uma sirene cortou o ar, ecoando de fora. Sirenes de polícia. O som era como um prenúncio do caos que se aproximava. A multidão se agitou, e o olhar de Eduardo se tornou aterrador. Não, isso não pode acontecer agora. Ele quase gaguejou, o desespero transparecendo. Bruno, percebendo que sua posição estava ruindo, esboçou um sorriso sutil, como se tudo estivesse sob seu controle. Isabela interrompeu os pensamentos frenéticos. O que estava em jogo agora? A verdade? A justiça? Ou a própria vida de todos ali? As sirenes se aproximavam rapidamente, e a única certeza que tinha era a incerteza diante daquela nova tormenta que se formava. O que aconteceria a seguir? O passado dela, o presente deles, todos estavam entrelaçados em uma teia de mentiras e segredos. E quem realmente era o verdadeiro vilão nessa história? O tempo estava se esgotando e Isabela sentiu que, em breve, a verdade se revelaria de formas que nunca poderia imaginar. O ar estava pesado. A sirene continuava ecoando, e uma aura de inquietação tomava conta do espaço. Isabela estava paralisada, ainda processando as palavras do homem encapuzado. Eduardo e Bruno se encaravam, cada um tentando esconder o pânico por trás de sorrisos forçados. O público estava em silêncio, como se todo mundo estivesse esperando a próxima bomba de adrenalina. Então, o homem levantou lentamente a mão, revelando o conteúdo da maleta. Os documentos e gravações brilhavam sob a iluminação artificial. Ele tinha algo sério nas mãos. E, de repente, o que parecia ser uma revelação ordinária se transformou em uma revelação de choque. Esses documentos são registros de transações entre Eduardo e Bruno. Mas não é só isso. Eles mostram algo ainda mais devastador, ele disse com uma voz grave. Isabela respirou fundo. O coração dela estava na boca, pulsando com expectativa. O que mais você tem? Bruno questionou, a confiança dele começando a balançar. Isto é absurdo. O que você realmente quer?
Antes que o homem pudesse responder, ele se virou abruptamente, unindo seus olhos a Isabela. Vocês todos precisam saber a verdade. Isabela, há informações que envolvem você diretamente, e elas poderiam mudar tudo. Isabela sentiu o chão se abrir sob os pés. A última coisa que queria era mais segredos sobre seu passado explodindo na frente de todos. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela gritava por respostas. O que poderia ser tão devastador? Você é filha de alguém famoso, não é? O encapuzado continuou, quebrando o silêncio. Acordo sob a mesa. Um passado que você nunca conheceu, mas que define cada passo seu aqui. Os murmúrios subiram, como se um novo dilema começasse a fluir. Isabela estava atônita. A mente dela disparava, fazendo uma retrospectiva de toda a sua vida. Que segredos poderiam ser revelados? E mais importante, quem realmente era seu pai? A revelação se desenrolava como um novelo, e o público estava prendendo a respiração, se perguntando o que viria a seguir. O homem se aproximou mais, seus olhos fixos nos dela. Seu pai é alguém que está profundamente entrelaçado na corrupção desta empresa. E em toda a cidade, um silêncio severo caiu. A sala estava prestes a explodir em caos. Mas antes que isso acontecesse, o encapuzado fez uma pausa. E em vez de dar mais explicações, ele fez uma revelação ainda maior. Ele é um dos principais conselheiros do governo e está determinado a derrubar Bruno de uma vez por todas. Ele completou. Os rostos se viraram para Bruno e a expressão dele passou a ser uma mistura de fúria e choque. Pessoas começaram a sussurrar, a especulação ecoando em murmúrios baixos. Isabela estava paralisada. A dor e a confusão correram por suas veias. Um nó se formou na garganta dela enquanto a verdade a atropelava. Quem era o seu pai? Que ligação tinha todo aquele turbilhão? Será que ela havia sido uma marionete em um jogo maior do que sequer imaginava? Isabela, me escute! A voz de Eduardo cortou o ar. Ele estava desesperado. Você não pode acreditar nele. Ele está manipulando tudo isso. Mas Isabela não conseguia desgrudar os olhos do encapuzado. Ele parecia saber demais. E a verdade poderia ser ainda mais inquietante do que estava acontecendo. Os gritos da multidão aumentaram, a sirene se aproximando ainda mais. O ambiente estava ficando mais tenso, as emoções fervendo como líquido em ebulição. Então, o homem encapuzado retirou a capuz, revelando um rosto conhecido para Isabela. A atenção na sala mudou. Chocada, acelerada ao ver quem realmente era. Sou eu, sua mãe, a mulher disse, o olhar intenso e cheio de segredos. A sala congelou. Isabela sentiu a cabeça girar. O que estava acontecendo? A mulher que havia sido uma parte apagada de sua vida agora estava de volta, em meio ao caos. Os laços do passado arrebentavam, revelando uma camada de verdades ocultas que fariam todo mundo questionar tudo o que sabia até agora. E enquanto as sirenes se aproximavam cada vez mais, a única certeza era a incerteza que pairava no ar. O que mais estava por vir? O que tudo isso realmente significava para Isabela, Eduardo, Bruno e a luta que ainda estava longe de terminar? O futuro se desenhava em uma tempestade de revelações, e a única coisa que Isabela queria era saber qual seria seu próximo passo em meio a esse turbilhão. Isabela estava paralisada. A voz da mulher à sua frente drenava suas forças. O rosto que até então era uma incógnita agora se revelava como a chave de tudo. Mãe! A palavra saiu como um sussurro involuntário, mal acreditando no que via. É isso mesmo, filha. Estou aqui. A mulher olhou para Isabela, um misto de amor e preocupação nos olhos. Mas antes que pudesse completar, um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. A porta se abriu com um estrondo e mais policiais entraram, todos armados. A tensão na sala disparou. Todos ao chão, agora! Um dos policiais gritou, sua voz autoritária ecoando por entre os murmúrios da plateia. Isabela sentiu seu corpo reagir instintivamente, mas não se movia, seus olhos ainda fixos na mulher que se dizia sua mãe. Um raio do passado a atingia de forma avassaladora. Bruno parecia ter perdido a compostura, seu olhar fervendo. O que estão fazendo aqui? Isso é uma armadilha, um jogo.
Mas seus argumentos eram em vão. Outro policial se voltou para ele, apontando a arma. Silêncio, você está preso por fraudes e conivência com esses crimes. Isabela mal conseguia processar. A mulher encapuzada, agora descoberta, tentava se explicar. Calma, Isabela, eu vou te explicar tudo. O que importa é que... Mas alguém da plateia interrompeu. Uma voz familiar cheia de desprezo. Olha quem apareceu. A voz de Eduardo era uma lâmina. Você não pode, mãe. Não pode simplesmente aparecer assim e tentar nos salvar, depois de tanto tempo. A tensão cresceu como uma tempestade. O público trocava olhares, perguntas no ar, enquanto mais segredos pareciam prestes a vazar. A mulher olhou para Eduardo e, pela primeira vez, houve fragilidade em sua postura. Eduardo, você sabe que eu fiz o que pude. Mas você estava envolvido nas mesmas tramas. Isso sempre foi sobre o controle, sobre a vingança. Nesse momento, um dos policiais avançou em direção a Isabela, mas Bruno deu um passo à frente, gritando: Você não pode levar a Isabela. Ela não está envolvida em nada disso. O comportamento dele soava desesperado, uma tentativa de escapar da própria prisão iminente. Mas o verdadeiro choque veio a seguir. A mulher estendeu a mão para Isabela, seu olhar intenso. O que está acontecendo agora pode mudar tudo. Você é a chave, Isabela. A verdade não é o que você pensa sobre mim, nem sobre Eduardo. O som da sirene ecoou mais forte, tornando o ambiente ainda mais caótico. Eu sempre soube que você era especial. As palavras caíram na sala como um peso. Você tem um poder que não imagina, e eles estão atrás de você. Bruno, Eduardo, todos eles. O passado está de volta e você precisa estar pronta. A sala explodiu em murmúrios e conflitos de vozes, e ao fundo, a luz do dia começava a entrar pela janela, trazendo um brilho que se tornava cada vez mais ofuscante. E então, do nada, Eduardo despencou contra a parede, enquanto algo reluzente caía de seu bolso. Não! Espera! Não! A agonia na sua voz era inegável. Ele estava prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Uma pequena pasta se abriu, documentos espalhando-se pelo chão. No momento em que Isabela olhou, seu coração parou. Os papéis traziam nomes, datas, transações. E entre todos aqueles papéis, um destacava-se: um vídeo. O título encarnava a pergunta mortal: a verdade sobre o passado de Isabela. A mulher à sua frente gaguejou, o horror estampado em seu rosto. Isabela, você precisa. Mas o barulho da sirene tornou-se ensurdecedor, stretching-se como um eco que anunciava um desfecho. A multidão se agitava, mas tudo o que Isabela conseguia ver era o brilho do vídeo diante de seus olhos. O que estava ali era mais do que imagens. Era o que poderia destruir não só Eduardo e Bruno, mas toda a fundação que acreditavam ter montado. O que havia nesse vídeo e o que tudo isso significava para Isabela. O tempo estava acabando e a próxima revelação poderia mudar o curso da vida dela para sempre. Isabela estava paralisada. O vídeo à sua frente pulsava com a verdade, prometendo respostas que ela nunca soube que precisava. Mas em meio ao fervor da revelação, a atmosfera mudou. Uma sensação arrepiante percorreu a sala, como se cada pessoa presente estivesse segurando a respiração. O policial, que estava prestes a prender Bruno, hesitou. Olhares fixaram no vídeo. Então, de repente, o encapuzado que se revelou como sua mãe foi empurrado à sua frente por um dos policiais. Saia do caminho! O homem gritou. A mulher caiu de joelhos, a expressão angustiada. Não! Isso não pode acabar assim! Isabela deu um passo para frente, seu coração disparando. O que estava acontecendo? Aquele tumulto fez a sala parecer uma panela de pressão prestes a explodir. O som das sirenes aumentava, quase sufocante. E enquanto todos se concentravam na mãe dela e no caos crescente, uma nova presença entrou pela porta. Marcela, a melhor amiga de Isabela, que trabalhava como jornalista investigativa. Isabela! Marcela gritou, os olhos arregalados. Você precisa ouvir. Ela segurava um tablet em mãos. Eu descobri algo enquanto pesquisava sobre a corrupção. É sério. A sala já estava cheia de drama, mas o que Marcela tinha a dizer parecia carregar um peso adicional.
Não agora, Marcela. Isabela tentava focar no que estava diante dela, mas a amiga parecia destemida. As pessoas começaram a se mover, a tensão aumentando com cada segundo que passava. A multidão murmurava, sussurrando palavras que se confundiam em gritos de indignação e confusão. Eu tenho provas de que há algo muito maior. O que esses dois, ela apontou para Bruno e Eduardo, estão envolvidos não é só na sua prisão, mas envolve uma rede inteira que pode atingir marcas internacionais. São nomes grandiosos, pessoas que deviam estar escondidas nas sombras. A sala, que anteriormente era um espetáculo de caos, agora estava em total silêncio. Apenas o eco das palavras de Marcela ressoava em cada canto. Isabela sentiu o chão se abrir de novo. O que mais ela não sabia? O que mais sua vida toda estava alicerçada? Como assim? Ela perguntou, sua voz trêmula. Quais nomes? Certa noite, enquanto investigava, acabei encontrando um documento que ligava Eduardo a transações escusas. E não apenas o Eduardo. É um esquema que envolve pessoas da alta sociedade. Um jeito de comprar uma ação que permitiria a eles controlarem a cidade inteira. Marcela falou com fervor. E você, Isabela, é o elo que pode derrubá-los. Mas há algo mais. Os olhos de Isabela se arregalaram. Mais do que isso? O que você quer dizer? A cada palavra que saía da boca da amiga, a realidade parecia mais distante. Marcela hesitou e a tensão na sala voltou a subir. Eu tenho imagens de uma reunião secreta e lá estava sua mãe. Ela faz parte disso. Ela não é apenas uma vítima. As palavras de Marcela cortaram como uma faca. Isabela mal conseguiu respirar. A mulher ao seu lado, que acabara de se revelar como mãe, agora se tornava a peça central de um quebra-cabeça muito mais complexo do que se imaginava. Os murmúrios da plateia começaram a se intensificar novamente. Visivelmente chocados. Olhares se voltaram para os dois lados, de Isabela e sua mãe, para Marcela, que estava determinada a trazer à luz a verdade. O tempo parecia ter parado enquanto tudo isso afundava na mente de Isabela. Não, isso não pode ser verdade, a mãe disse, sua voz subindo com desespero. Mas as palavras não pareciam convencer ninguém. Você sabia, não sabia? Você sempre fez parte disso, da corrupção, e me deixou aqui, simplesmente, sozinha. Isabela gritou, a dor atravessando seu coração. O nó na garganta agora era insuportável. O que ela tinha construído, quem ela era, estava se desmoronando em frações de segundos. Bruno, que antes estava em uma posição forte, agora estava visivelmente abalado. A expressão que antes era de desprezo, agora estava repleta de uma incerteza assustadora. Não acredita nela. Ela está tentando te manipular. Mas a defesa dele soava vazia diante do caos. E as sirenes, agora muito mais perto, pareciam anunciar que os segredos estavam prontos para serem revelados. O que mais estava escondido nas sombras? Essa nova revelação mudou tudo. Isabela olhou para a mãe em busca de respostas, mas agora seu coração estava dividido. A única certeza que tinha era que a batalha estava longe de acabar e que havia forças na escuridão que estavam prontas para atacar. O que a verdade realmente diria sobre a identidade dela? O futuro que desenhava-se agora era como um labirinto sem fim, esperando ansiosamente pela próxima jogada. Isabela estava paralisada. O vídeo à sua frente pulsava com a verdade, prometendo respostas que ela nunca soube que precisava. Mas, em meio ao fervor da revelação, a atmosfera mudou. Uma sensação arrepiante percorreu a sala, como se cada pessoa presente estivesse segurando a respiração. O policial, que estava prestes a prender Bruno, hesitou. Olhares se fixaram no vídeo. De repente, o celular de Eduardo começou a tocar. O som cortou o silêncio como uma faca. Ele parecia relutante, mas não teve escolha a não ser atender. Quem é? Ele falou, a voz tensa. O que quer que estivesse ouvindo do outro lado fez o semblante dele mudar. A confiança sumiu numa fração de segundos. Todo o clima de confronto que estava se formando se dissolveu em confusão.
Eduardo escutou. Um brilho de pânico cintilava nos olhos. O que você quer dizer? Não, isso não pode ser verdade. O desespero nas palavras dele fez com que Isabela prendesse a respiração. O que estava acontecendo? O que ele estava ouvindo? Uma onda de murmúrios se espalhou pela sala. Todos estavam intrigados. A mulher ao seu lado, que se revelou como sua mãe, estava prestes a reagir, mas Eduardo foi mais rápido. Não, eu não consegui. Não pode estar fazendo isso. O que você quer dizer que já sabe? Ele encerrou a ligação abruptamente, como se um peso houvesse caído sobre seus ombros. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de gritos e barulhos ecoou do lado de fora. A porta se abriu e uma figura conhecida apareceu, um dos maiores magnatas do país. Alguém que todos conheciam e que deveria estar totalmente fora daquela confusão. Quando ele entrou, o murmúrio na sala se transformou num clamor. O que você está fazendo aqui? Bruno perguntou, a confiança dele já em frangalhos. Não temos muito tempo, o magnata respondeu, com uma expressão grave. Tive que vir porque vocês estão todos em perigo. A situação aqui não é apenas sobre vocês, é muito maior. Isabela estava em choque. O que ele queria dizer com isso? O que viria a seguir? O que você sabe? Isabela perguntou, sua voz trêmula. Não posso dizer muito. Apenas que corredores escuros têm olhos e ouvidos. A sala estava cheia de questionamentos e a energia era palpável. O magnata olhou em volta e a expressão dele era uma mistura de preocupação e raiva. Eduardo parecia estar desmoronando. Mas, antes que pudesse reagir, a sua mãe deu um passo à frente. Você não pode simplesmente nos deixar assim. Se o que você disse tiver algum fundamento, o que você sabe sobre o passado? A intensidade nas palavras dela fez a sala silenciar novamente. O magnata hesitou, seus olhos cruzando os de Isabela. O que você não sabe é que não é apenas teu passado que está entrelaçado com o que está acontecendo. O destino de todos aqui foi selado naquele passado que você tanto luta para entender. E antes que pudesse continuar, o celular de Eduardo tocou mais uma vez, a mesma vibração cortante que parecia ter trazido a tristeza para todos os presentes. Ele atendeu de novo, e dessa vez, seu rosto se cobriu de pavor. Você precisa vir agora. Eles descobriram. Ele está atrás de você. O que significava isso? A sala ficou num silêncio profundo. Todos estavam em choque, e o entendimento de que a situação poderia ser ainda mais grave se abateu sobre eles como uma tempestade. O pânico se intensificou. Eduardo olhou para Isabela, e o desassossego na expressão dele era inegável. Você precisa entender, Isabela. Não é apenas sobre corrupção. É sobre gente que não hesitará. Estamos todos em perigo. Um silêncio ensurdecedor tomou conta, e nesse momento, algo estourou. A porta foi arrombada com força, e mais policiais entraram, armados e prontos. O caos se disseminou. A verdadeira intenção deles estava prestes a ser revelada, e Isabela teve a certeza de que tudo era parte de um plano maior. Cada escolha que ela fez a levou até ali, e agora a tempestade estava prestes a se desferir. Quem estava jogando com as cartas, afinal? E qual seria o verdadeiro papel de cada um? A sala que antes parecia um palco de revelações, agora ecoava a incerteza. O que vinha a seguir era desconhecido e aterrorizante, mas os rostos ao seu redor diziam que a luta estava longe do fim. E a única coisa que restava agora era a dúvida. Quem realmente poderia ser confiável quando todos ao redor pareciam estar conectados por uma ciranda de segredos? O ar estava pesado. As sirenes rugiam do lado de fora, ecoando a urgência da situação. No meio do caos, o nervosismo tomou conta da sala. Isabela sentia o coração disparar enquanto olhava para a mulher à sua frente. Mãe? A palavra soou mais como uma pergunta do que uma afirmação. Por que agora, em meio a tudo isso? O magnata no campo da sala olhava para todos com preocupação. Vocês precisam entender que não é só de vocês que trata isso. Os olhos estão em cada movimento. Ele gesticulava, mas a tensão era palpável. O policial que estava prestes a prender Bruno hesitou, seus olhos se estreitando ao observar a balança de poder mudando.
Eduardo, que parecia prestes a desabar, olhou para Isabela. Você não pode acreditar nela. Não neste momento. Mas sua voz tremia. O desespero era evidente. O homem que surgira como salvador agora parecia estar afundando em suas próprias mentiras. A situação está prestes a ficar ainda pior, o magnata alertou, e todos na sala congelaram. De repente a porta se arrombou com força. Mais homens, armados e determinados, entraram. O pânico tomou conta da sala. Todos ao chão! Um dos novos policiais gritou, e a multidão se dispersou em confusão. A verdadeira razão pela qual estavam ali estava prestes a se revelar. Então, no meio do tumulto, um som metálico ecoou. A mulher que se revelara mãe de Isabela, em meio à luta frenética, deixou cair algo no chão. Uma pequena caixa, com um cadeado aberto, escorregou pelas suas mãos e caiu, fazendo um barulho ensurdecedor. Todos olharam, e os olhares ao redor mudaram apontando para o objeto. Não! Ela gritou. Mas era tarde demais. A caixa se abriu, e papéis começaram a voar pelo ar como se não quisessem ser contidos. Páginas que revelaram documentos, contas, contratos e fotografias. Fotografias que mostravam Isabela em um estado que ela não reconhecia. Essas imagens... A voz dela trêmula, mal conseguindo completar a frase, enquanto Isabela tentava avançar. Mas o que vazava daquele papel era um choque. Fotos dela, envolvida em reuniões, brindes, sorrisos com rostos que deveriam ser estranhos, mas que agora eram ameaçadores. Isabela se sentiu tonta. O que é isso? O coração disparou, a mente girou. Como ela poderia estar ligada a tudo isso? As imagens eram volumes de segredos nunca revelados, carregados de traições e alianças, e o mundo dela estava desmoronando novamente. Você está entalada na corrupção desde sempre, o magnata disse, olhando diretamente para a mãe de Isabela. E você sabia, por isso estava aqui hoje. O silêncio tomou conta da sala, e todos os olhares se voltaram para a mulher, que até então parecia querer salvar a filha. O desespero em seu olhar agora se misturava à culpa. Não era para ser assim. Ela começou, mas as palavras morreram em sua boca, incapaz de desafiar a verdade. Mas o impacto não parou por aí. Eduardo olhou para a mãe de Isabela e, em um movimento brusco, ergueu a voz. Você não só traiu Isabela, você brincou com a vida de todos nós. Ele se virou, um novo brilho de raiva surgiu na sua expressão. O choque do momento sussurrava entre os presentes. Nesse instante, a sirene explodiu em um grito ensurdecedor e, ao fundo, uma sombra se projetou na sala. Desde a entrada da polícia, um novo movimento aconteceu. Uma figura encapuzada finalmente fez sua entrada. A verdade. Todos irão saber. Isabela congelou. A figura revelou-se e a expressão dela transformou-se em terror. Não! Você não veio! A mãe de Isabela gritou. O horizonte de segredo se expandindo em uma nova camada de caos. A revelação estava apenas começando, e Isabela percebeu que estava lutando contra um jogo maior do que jamais imaginou. Um jogo onde cada um deles era uma peça descartável. A sala se encheu de murmúrios. Quem era aquela pessoa? O que mais estava escondido? A tensão subiu a um nível insuportável, e o que estava por vir ameaçava devorar cada uma das vidas ali. Isabela ficou paralisada, a pergunta ecoando em sua mente. Quem era realmente a verdadeira traidora nessa história? E qual seria o custo do que estava prestes a ser revelado? Isabela sentiu o ar ficar denso ao ver a figura encapuzada dar o passo à frente. Era sua mãe, após tantos anos de ausência. Mas o que estava queimando ali não era apenas a revelação. Era um turbilhão de segredos, traições e escolhas que ecoavam na mente. Você não pode estar aqui, a mulher gritou, a voz tremendo em desespero. Mas a multidão estava atenta e a sala era agora um campo de batalha de olhares confusos. O caos crescia e Isabela olhou rapidamente para Eduardo, que parecia se perder em sua própria teia de mentiras. Isabela, ouça! Eduardo dizia, a angústia visível em seu rosto. Você precisa entender que eles,
As palavras dele foram cortadas quando o magnata reiterou: "Não é só a verdade sobre você, Isabela, é sobre todos nós." A tensão era palpável. Cada pessoa na sala estava sentindo o peso da revelação. Desesperada, Isabela olhou para os papéis que se espalhavam no chão. Eram imagens de sua vida entrelaçadas a um jugo muito maior. As corações aceleraram. Tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. O que significava isso tudo? Antes que pudesse formular uma resposta, as sirenes aumentaram e os policiais, como sombras, avançaram. "Todos vocês precisam se afastar. Isto é uma cena de crime." Um oficial gritou, armando o clima de urgência. A cada passo, Isabela sentia que o chão sob seus pés se movia e a sua vida começava a desmoronar mais uma vez. A mulher à sua frente implorava: "Por favor, a verdade é mais complexa do que você imagina." O pânico crescia na sala e a verdadeira pergunta martelava na cabeça de todos: quem era a verdadeira vilã nesta história? O que ela ainda escondia? Com o coração apertado, Isabela respirou fundo. A memória da dor e da luta começaram a se misturar com um novo entendimento. "Você não pode continuar mentindo, mãe," gritou, a voz estourando de indignação. "Olhe para o que tudo isso se tornou. As vidas que estão em risco." A mulher olhou para a filha com um misto de orgulho e temor. "Eu fiz isso para te proteger, Isabela. Vocês nunca souberam o quantas pessoas estavam manipulando tudo ao nosso redor." A revelação pairou no ar, e mesmo os policiais hesitaram por um instante, congestionados na verdade crua. O magnata, em um movimento decidido, juntou-se à discussão. "A verdade pode ser a única arma que temos agora. E, Isabela, você tem a escolha de como vai usá-la." O empoderamento nela começou a crescer, uma chama dentro da dor. Eduardo, percebendo que estava perdendo a batalha, levantou as mãos. "Não, isso não pode acabar assim. Precisamos de um plano que não envolva mais mentiras." Ele estava trêmulo, mas a determinação pela sobrevivência era visível. Então, de repente, a figura encapuzada, agora revelada como mãe de Isabela, olhou diretamente para os policiais. "Se vocês estão aqui para prender meu passado, então que seja, mas saibam, a verdade não pode ser uma arma nas mãos erradas." E assim, a verdade saiu em um fluxo. Documentos foram entregues, provas mostradas. E o que antes era uma rede de corrupção se desfez diante dos olhos de todos. A tensão deixou espaço para um silêncio respeitoso. Isabela percebia que a vida dela, suas escolhas e as cicatrizes que carregava eram parte de algo mais profundo. E naquele momento, entre sombras e luz, uma nova determinação começou a brilhar. No rescaldo do caos, todos se viram refletindo sobre o que haviam perdido, mas também sobre o que poderiam se tornar. As escolhas moldam não só a vida de uma pessoa, mas a vida de todos que estão ao seu redor. O que será que você faria se tivesse a chance de mudar suas escolhas? O que é a verdade para você? E a que custo? E assim, enquanto as luzes da sala se apagavam lentamente, um novo futuro estava prestes a ser desenhado. O que os esperava além da escuridão? A única certeza era que o poder da verdade, embora doloroso, poderia ser libertador e que cada um deles precisava assumir seu papel nesse novo capítulo. Se você está aqui conosco, não fique de fora. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionantes e reveladoras que virão. Esmague o botão de like, alimentando o nosso algoritmo para espalhar essa e outras narrativas poderosas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabamos de apresentar. E mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere.